Se vocês forem no Blablalogia e botar, eu não sei, bota o quê? Café com frango. Eu acho que é café com frango. Você vai ver a gente novinho. Todo mundo magrinho. Até eu. Menos Não, até eu. Até eu era muito mais magro do que eu sou hoje. Verdade. E a gente... magrinho você não tava. Eu trouxe outro presente aqui de amigo secreto pra vocês vão ver. E aí você vai ver o Pirula dissecando o frango, comendo, se deliciando com o frango, explicando de anatomia de dinossauro. E a gente, porra, vamos fazer um revival, vamos trazer isso de novo na ceia de Natal. Então temos aqui um dinossauro pra gente falar sobre anatomia de um dinossauro. Então eu vou te fazer uma pergunta, que eu nunca soube mesmo, de verdade, assim, sincero, de biologia de dinossauro, porque eu nunca estudei isso a fundo. Por que, caralhas, isso é um dinossauro? Dá pra falar com ele inteiro assim? Não me dá medo, Você vai ter que virar, você tem que comer... Coisa simples pra dizer. Então vai, Te vamos dá lá. medo que você não tá olhando no olho dele, né? Duas coisas pra caramba. Você já foi na granja e todos os pintinhos te olharam com a cara de psicopata? Tô com uma fome. Vai. Então, o pessoal vegano tá ofendidíssimo, né? Mas ok. Mas é pela ciência. Pela ciência. Ele já estava morto quando encontramos. Ué, ele já estava morto quando encontramos. Mas... É verdade. Ninguém falou. Que culpa Essa batata tá com uma cara muito boa. Tá boa, viu? E tem batatas dentro dele. Nossa, tem batatas dentro dele. Nossa. Então, tem duas maneiras de você definir taxonomicamente qualquer bicho que seja, qualquer planta que seja, não sei o quê. Você tem a maneira taxonômica, que é do ponto de vista cladístico, e aqui é do ponto de vista anatômico, a gente chama de diagnóstico. Do ponto de vista anatômico, eu posso mostrar várias coisas abrindo ele em vários pedaços. Que é uma coisa que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas em linhas gerais eu posso dizer que o que caracteriza um dinossauro carnívoro tá aqui. Uma boa parte tá na cabeça que não está aqui. Né? E no pescoço também. No cabeça e no pescoço tem muita coisa. Mas a parte disso dá pra você caracterizar muitas coisas aqui. Tem uma coisa que, olha que interessante. A gente tem pelo menos, eu acho que dá pra dizer que tem pelo menos uns 40 fósseis com característica intermediária. Não, para. O elo perdido? O elo perdido existe? Não existe. Não. Ele não existe porque ele não está mais perdido. Agora ele é o elo achado. O elo achado. Então, eu já vi uma galinha com dente. Um fóssil de uma ave, de um bicho muito parecido com uma ave, não era uma galinha, que tinha dentinho ainda. Então, tem vários. Tinha corpinho de ave, assim, com dentinho. Na verdade, é que assim, você tem o clado aviali, que é o que a gente pode chamar de ave. As mais antigas que a gente conhece são os bichos da China e o Archaeopteryx lá da Alemanha, né? Então a gente tem esses dois grupos, que são os bichos muito primitivos, que aquilo lá é só um dinossauro cheio de pena, essencialmente. Aquilo lá não tem diferença nenhuma pra dinossauro do jeito que a gente tá acostumado a ver, né? Só que voava e tinha uns braços maiores, tinha umas coisas assim, exatamente, tinha mais pena, né? Umas penas já adaptadas pro voo e tal. E a gente tem o clado que a gente chama de neórnites, que esse sim seria o clado aves, aves, A-V-E-S. Isso é uma coisa bem interessante, porque pra nós que falamos português, não sou esquisito, né? Mas todos os nomes científicos, em linhas gerais, pelo menos desses grandes clados, estão em latim. O clado aves, aí ele inclui só os descendentes mais próximos das aves atuais. Tá. Então o clado aviali, ele é mais amplo, cabe um monte de bicho, com um monte de característica intermediária, eu vou comentar aqui algumas coisas. E dentro desse clado aviali, além de todos esses fósseis, você tem um clado que chama neórnites, que é o clado aves. A questão é mais ou menos essa. Então você tem várias características anatômicas que você consegue ver em escadinha, direitinho o que está acontecendo com cada uma delas, e várias que se mantiveram nas aves atuais. Então a gente tem essas características anatômicas que dá pra gente dizer que o frango é uma ave. O frango é um dinossauro. Assim como todas as aves. O pessoal fala, o casuário é um dinossauro, a cegonha bico de sapato é um dinossauro, mas um beija-flor não. Na verdade, todos eles são dinossauros. O pardalzinho ali. É um dinossauro. Na praça. E outra coisa também. Muita gente acha, e isso é uma pergunta que me fizeram recentemente, muita gente acha que cada ave atual veio de um dinossauro diferente. Então, sei lá, o Triceratops tinha bico de papagaio. Então o papagaio viria do Triceratops. Sei lá, a cegonha tem um pescoço comprido, viria de outro bicho. Eu falei, não, gente, não, calma. Você tem um ancestral comum, mais recente, que é ali do Cretáceo, mais ou menos, da onde derivam todas as aves atuais. Elas são todas mais parecidas entre si. Não tem nada a ver com outros dinossauros nesse sentido. Elas vêm todas de uma só. O ancestral em comum das aves não parecia com quase nenhuma das aves atuais. Tá. Quer dizer, parecia e eu já vou falar disso, mas enfim. Aí tem a vantagem de ser um frango. Mas, enfim. Fala. Me corrija se eu estiver errado, mas teve duas linhas, as aves que voam e as aves que não voam? Então, Isso é mais pra frente. Não é exatamente voa e não voa. Aí foi uma coincidência. Isso tem a ver com o dinossauro que era tipo bípede e quadrúpede ou não tem nada a ver? Nada a ver. Tá. O ancestral das aves atuais, o ancestral mesmo das aves atuais, a gente está excluindo o Archaeopteryx, o ancestral mais recente, vai. É que o ancestral das aves atuais, uma hora chega no peixe. comum. Também. Então, o ancestral mais recente das aves atuais, e que seja só delas, era um bicho que lembrava um frango, uma galinha. Lembrava uma galinha. Voava um pouco melhor e tinha as perninhas um pouco mais compridas. Porque era um bicho que vivia ali perto da água, né? Então era aquele que entrava na água. É um bicho generalista, geralmente ancestral de grandes linhagens, é um bicho genérico, um bicho generalista. Então, comia o que tinha na água, mas também comia o que tinha na terra, dava uma ciscadinha. Sabia andar bem com as pernas, mas também sabia voar. Sabe? Nadar, não era, talvez não nadasse muito, mas de qualquer maneira dava o seu jeito. Ali na bordinha. Tava na bordinha, tipo garça, assim, né? Então dava-se o seu jeito. Não era grande nem pequeno, magro nem gordo, pequeno nem grande, não era nada. Era tipo aquele bicho meio genérico. Você consegue imaginar uma coisa assim. Então o ancestral de todas as aves atuais seria parecido com aquilo. Depois disso, você teve uma divisão, que para um lado foram algumas que se especializaram mais em andar, e pro outro foram outros que se especializaram mais em voar/nadar. Então, desse dinossauro, desse ancestral, aí começou a dividir dividiu. As aves mais que voam e as aves mais terrestres, que andam. Tá. Não é totalmente, assim,
É porque assim, o ancestral dessas aves que hoje não voam, ele voava. Então, por exemplo, se você pega o bicho mais antigo da linhagem do avestruz, ele voava. Agora, a gente sabe que, por exemplo, eles chegaram na Nova Zelândia. E eles chegaram na Nova Zelândia, não foi andando, foi voando. Então essas são as aves que não voam, entre aspas. Tem vários outros que não voam, por exemplo, o pinguim não voa, mas ele é de outra linhagem, entendeu? Você tem várias aves que não voam hoje que são de outra. Por isso que eu não gosto da divisão, ave que voa, ave que não voa. Não quer dizer que veio da mesma linha, né? Mas não, exatamente, mas curiosamente, todas as aves que foram para essa linhagem pararam de voar. Né? A maioria delas, inclusive, encurtou muito as asas. Né? O avestruz é uma exceção, que tem uma asa bem grande ainda, que ele usa, inclusive, para manobrar. Mas todos os outros tiveram uma asa bem curtinha. Então, o casuar tem uma asa muito curta, o emu tem uma asa muito curta, o kiwi praticamente não tem asa. Né? Então, uma coisa interessante. O avestruz foi um que manteve. E não só as asas, o avestruz mantém, por exemplo, as garras nos dedos. O avestruz tem garra nos dedos. O avestruz tem garra? Tem, nos dedos da mão. É tipo um Velociraptor. Ele tem ali... Falta pouco pra ser um Velociraptor, o avestruz, agora que tem Ele garra. tem as garrinhas lá. O casuar, ele também tem umas coisas, mas não é exatamente garra, né? E o casuar tem tudo, né? Ele tem também umas penas duras que saem da asa, que é uma coisa muito esquisita. O casuar é um bicho muito estranho. Você já estudou kiwi bastante? Você sabe bastante Eu já do comi bicho? muito kiwi. Eu ia perguntar isso. Você tem uma explicação biológica do que ele é verde por dentro? Eu acho que tem, por causa de uma hibridização que foi feita com um certo tipo de alga, e aí ele faz uma fotossíntese quando ele se machuca. Entendi. Quando ele se machuca, ele Eu aproveita só pra tô fazer fotossíntese. interessada na sua pergunta, prestando atenção. Quando você fala com convicção, né? Você vê que as pessoas acreditam, né? Agora, o nosso ouvinte que mora na Nova Zelândia, ele vai achar um kiwi e vai cortar no meio pra ver se o sangue é verde. Tá. E aí você tem um criminoso. E aí ele vai falar, Ele vira um pirula criminoso. mentiroso, pirula Illuminati. Aí mais um brasileiro preso na Nova Zelândia. Matou um animal. Matou um animal raro. preservado. Animal símbolo da Nova Zelândia. A Nova Zelândia usa Quando o eles kiwi de souberem que a símbolo. gente come kiwi aqui, nossa. Sabe qual é outro animal símbolo da Nova Zelândia? O rugby. Animal. Desculpa. Demônio Não, eu tô da te chamando de animal, você é um animal. Demônio da Tasmânia? Demônio da Tasmânia É da Tasmânia. Boa! Nossa! Uau! A minha resposta foi uma resposta brincando. Como é que eu falei isso? Não sei. Eu queria falar aquele sei. bicho que foi extinto. O tigre da Tasmânia. Que é da também é da Tasmânia. Aí eu desisto. Não, eu ia falar que o outro animal símbolo da Nova Zelândia é o Veta. Ou Weta, que é um grilo desse tamanho, que tem uns pernão, ele não voa. Que dá origem ao nome da empresa Weta, que faz os efeitos especiais do Senhor dos Anéis, que chama Weta Digital. E que é da Nova Zelândia. Exato. Exatamente. Grilo tem faz razão. os efeitos especiais? Isso, ó. Corte rápido.